Bem-vindo a mais um podcast Rumos Inteligentes. Estamos aqui novamente mais um dia para tentar trazer um máximo de informação para você aí em casa sobre empreendedorismo e tecnologia que pode ajudar o seu dia a dia. Vitor, como sempre, mais um belo dia para estar com você. Prazerzaço inenarrável estar ao seu lado. E estamos aqui com o João Sena. Isso aí, E vamos falar aqui sobre Obrigado. assuntos que até antes do podcast já tava quebrando minha cabeça aqui. Eu já. acho que as câmeras tinham que ser ligadas a partir do momento que o convidado chega, porque a gente é meio ansioso, a gente começa a conversar. E aí Já vai conversando, já vai conversando. João, eu queria que você se introduzisse um pouco e falasse um pouco do que você faz. Fala sobre você e o que você faz. É um assunto que não é muito comum no dia a dia das pessoas, mas a gente vai... Até falei aqui que eu também, como não entendo muito, vou fazer o papel máximo do leigo que sou, para tentar entender e fazer com que as pessoas que estão nos assistindo agora também consigam entender. Então, se apresente, né, João? E fale um pouco sobre o que você veio conversar com a gente. Pronto, perfeito. Meu nome é João Pedro Só Sena. pedir para tu encostar um pouco mais isso, beleza. Meu nome é João Pedro Sena. Eu comecei... Assim, a minha formação não tem muito a ver com o que eu venho falar aqui. Inclusive, pasmem, minha formação é nutrição. Só que aí o que foi que aconteceu? Por que eu fiz nutrição? Eu tenho uma família fora, né, no Canadá. Morei um tempo lá e aí seria a maneira mais rápida de eu voltar para o Canadá. Porque nutrição não tem revalida, enfim. No período que eu morava no Canadá, 2017 mais ou menos, um amigo meu me falou de criptomoedas. História completamente de livro. Me falou de criptomoeda, de Bitcoin mais especificamente, né? Era Bitcoin, Ethereum, Litecoin que tinha na época. E aí eu tinha o dinheiro do college, na época eu tava fazendo college, eu tinha dinheiro do college. E pensei, putz, será que vale eu comprar aqui, né? Só que fiz, assim, o gerenciamento de risco, pensei mais um pouco, aí imaginei logo, eu vou colocar esse dinheiro inteiro aqui, não vou estudar mais, vou ficar rico do dia pra noite, né? Enfim. Só que aí não, pensei, não, mas eu vou colocar um pouco. E aí eu comprei lá em 2017, depois eu voltei pra cá, pra Teresina, comecei a estudar nutrição e tal. Sei que em 2020 deu um boom das criptos. Eu lembro, E você aí... chegou até $19. Exato, não, Pelo- quis imaginar agora. Pois é. O primeiro boom eu lembro. Aí na época eu olhei assim e falei, cara, eu tenho um. E tipo, eu tinha lido básico do básico, né, sobre. Aí eu comecei a ler, a pesquisar, fui atrás. Na época eu tinha o que hoje, a gente pode até falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas que hoje é extremamente errado. Eu tinha um dinheiro na corretora, né? Não tinha em autocustódia. E aí tinha na Coinbase na época e tal, fui atrás das senhas, enfim. Vi que eu tinha lucrado, aí eu, putz, isso aqui é interessante, pode ter sentido. E aí comecei a estudar. Então, associado à nutrição, né? Fazendo nutrição e associando. Só que aí eu fui me entregando 100% para o mercado. E não só fazendo trade, mas estudando realmente o conceito das coisas. E aí foi através das criptomoedas que eu descobri a tecnologia que faz com que elas funcionem, que é o blockchain. Você foi mais a fundo do que o necessário para entender como funciona. Exato. As coisas, né? E é assim, é uma Alice no País das Maravilhas. Quando tu entra na toca do coelho, já era, sabe? Tipo, te suga, porque o Bitcoin, por exemplo, é algo que tu começa a estudar e ele te leva a muitos outros questionamentos. E aí quando tu vai respondendo esses questionamentos, eles te levam a outros questionamentos e aí é um ciclo vicioso. Quase uma filosofia. Filosofia que é assim, você vai e nada tem resposta. Tudo vai leva mais perguntas. E o pior que tem, só que tu começa a entender muita coisa, tu começa a questionar o próprio sistema. Sim. Enfim, aí eu comecei a estudar o blockchain, fiz alguns cursos fora, nas universidades de fora, mas 100% online, né? E um desses cursos foi na Universidade de Nicósia. Era aberto, na época foi o primeiro curso, foi 2021 ou 22, se não me engano. Foi o primeiro curso no metaverso. E aí, na época, tava em alta, né? Metaverso e tal. Aí foi o primeiro curso no metaverso, cara, recriaram todo o campus da universidade. Nicósia fica no Chipre, né? Aí eles recriaram todo o campus. Cara, é uma ilhazinha tão pequenininha, embaixo da Turquia, por ali, sabe? É bem no... Mas a história, pronto, a história do Chipre é interessantíssima, porque aliada à história da universidade. A Universidade de Nicósia, eles foram a primeira universidade do mundo inteiro a fornecer qualquer tipo de grade sobre criptomoeda, Bitcoin, blockchain e tal. Isso Por em quê? qual ano, sabe? 2013.
Por quê? Porque o Chipre estava em guerra. Assim, o Chipre ele é literalmente dividido em dois. Tem a parte da Turquia e eu não lembro qual é a outra parte. Mas, por exemplo, na cidade de Nicósia tem um marco no meio da cidade. Tu precisa do passaporte para passar de um lado da cidade pro outro, entendeu? E tipo, é uma praça. Sim. Enfim. Então, justamente por conta dessa divisão durante a guerra, eles congelaram, foi o Collor. Eles congelaram o dinheiro da população. E aí, inclusive, os professores falam, né, que foi uma época conturbada. E aí, daí a necessidade do Bitcoin. Então, eles começaram a estudar o Bitcoin e tal. Então, e aí, a realidade que teve aquela história que o El Salvador foi o primeiro país a ter uma interligação com o Bitcoin, a reserva do Bitcoin, então não é verdade, né? Não, Foi eles, na verdade. Eles foram os primeiros países. O El Salvador foi o primeiro país a construir reserva em Bitcoin. Mas Nicósia foi a ter aulas, a explicar sobre. Entendi, entendeu? entendi. Eu pensei que já utilizavam como questão monetária já. Não, lá sim, eles utilizam. Inclusive a faculdade aceita o pagamento em Bitcoin, mas não necessariamente isso implica que a reserva do país é em Bitcoin. Entendi. Porque o El Salvador, já a gente fala melhor sobre, mas o El Salvador, assim como agora está seguindo os Estados Unidos e alguns outros países, é da reserva estratégica. Então é tipo assim, eu tenho a minha moeda e eu tenho uma moeda do mundo aí, né? Tem o dólar e El Salvador tem a moeda deles. O fato deles criarem a reserva estratégica em Bitcoin significa que eles acreditam que se der errado a moeda deles e o dólar, eles têm uma reserva de Bitcoin porque a maioria dos países é ouro, né? Exato, assim, ouro e, na verdade, isso aí é o primeiro ponto, já que eu te falei que tu vai questionando as coisas e a partir daí não tem mais volta. é o primeiro ponto que já briga, porque muita gente, se a gente perguntar, acredita que o lastro da moeda, principalmente do dólar, é ouro, e não. Na verdade, o ouro perdeu o lastro com o dólar em 1971. Depois, teve o acordo de Bretton Woods, que foi o que meio que pareou aí, né, lastreou o dólar no ouro, mas aí em 1971, durante a Guerra do Vietnã, acho que, se eu não me engano, foi o presidente Nixon. Ele teve que imprimir muito mais dinheiro, porque os Estados Unidos se lascou na guerra. Isso seria a segunda grande depressão dos Estados Unidos. Exato. E aí, foi literalmente o que aconteceu. Ele imprimiu muito dinheiro, o pessoal começou a perceber que o ouro que eles tinham depositado e entregue ao banco não era mais pareado, corrida aos bancos para sacar o meu ouro, os Estados Unidos não quis dar, então a partir daí perdeu o lastro. E aí, Bitcoin é uma das brigas que ele compra, é exatamente essa, que a gente não tem lastro. Então, por conta de tu não ter lastro no ouro, que é a moeda mundial, tu tem vários outros países que tem a sua economia meio que baseada ali no ouro, só que o ouro é inflacionado. Então, se eu por exemplo, a Argentina ali, quando os Estados Unidos estavam sofrendo por conta da Covid, eles inflacionaram, tiveram que injetar muito dinheiro na economia. A Argentina, que já estava desvalorizada, tinha suas reservas em ouro, que caíram meio que pela metade. Então, ele teve que inflacionar mais ainda a própria moeda. Entendi. E isso acontece com todos os países. Já que a gente está falando essa relação comercial da criptomoeda, eu acredito que uma dúvida que eu nunca consegui sanar completamente, que eu acredito que a maioria das pessoas também tem essa dúvida, é como algo que foi codificado, que não existe, tudo bem, todo dinheiro não existe, todo dinheiro é digital no final das contas, mas como que aquilo cria valor? Porque no final das contas o ouro, ele tem o seu valor, o metal, por causa que ele tem uma limitação. O Bitcoin, ele também, teoricamente, existe uma limitação, né? Você não pode mais, tanto é que até minerar Bitcoin hoje eu acho que é praticamente impossível. Mas como que se gerou o valor e como que esse valor está cada vez maior? Perfeito. O que explica isso? Pronto. Primeiro, corrigindo alguns pontos. O Bitcoin não é nem praticamente impossível minerar. Na verdade, é pré-programado no código. A mineração do Bitcoin vai acontecer até 2140. São 21 milhões de unidades de Bitcoin a serem minerados. Hoje já foi aí 19 para 20 milhões de Bitcoins minerados. E é 100 e? Oi? Tem 100 e quanto? 21 milhões. Tem 21 para ser minerado. Tem 21 milhões, como certo. se o supply máximo fosse 21 milhões. Desses 20 milhões já foram minerados 20. Tipo Entendi. isso. Então não é que não seja mais minerado, é porque a quantidade que você consegue minerar reduziu, não é isso? Isso, ela reduz, na verdade, ela reduz a cada 210 mil blocos minerados. Essa quantia, 210 mil blocos minerados, dá em torno de 4 anos, porque um bloco é minerado a cada 10 minutos. Então, a cada 4 anos,
aproximadamente, a recompensa do minerador, ela cai pela metade. A recompensa do minerador é quanto de Bitcoin ele consegue Entendi. minerar por bloco. É o que a gente chama de halving. Então, isso, inclusive, vai ajudar a responder a tua pergunta. Aí, primeiro, então a gente tem a quantidade limitada de Bitcoin, 21 milhões. Eu posso minerar ele, vou poder minerar até 2140, vão ser criados novos Bitcoins. Aí muita gente pergunta, tá, e depois que for minerado tudo? O minerador, ele ganha tanto pelos Bitcoins novos que são produzidos, esses 1 milhão que falta, quanto pelas taxas que todo mundo que está enviando paga, porque tem uma taxa da rede. Transações. Então, beleza, quando acabar de minerar o Bitcoin, o minerador continua ganhando nas taxas. Aí vamos lá, a moeda também é outra pergunta que na hora que a gente está estudando é quando a gente começa a questionar, e aí vem. A gente tem uma concepção muito errada do que é dinheiro, sabe? E principalmente de como uma coisa tem valor. Então, assim, sal já foi usado como moeda. Era a primeira moeda de troca. A gente tem o princípio básico da economia desde sempre, oferta e procura. Sim. Então é isso que determina o valor de uma coisa. Aí, o que pode impactar também nessa oferta? É o trabalho que eu tenho para conseguir aquilo. Então, por exemplo, o ouro. Ele é difícil hoje, né? A gente conseguia antes, o cara... Minerar rapidinho. Mas hoje tu tem que ter todo um aparato para conseguir. Essas máquinas são caras. Ela tem que cavar, tem que puxar e tal. Tudo isso demanda trabalho. Do solo, do ambiente. Isso, tudo isso demanda trabalho e demanda dinheiro. Então, eu tenho que gastar um tempo, consequentemente dinheiro, para eu extrair aquele ouro. São as placas de... Hoje em dia são as placas de vídeo que vai pro Bitcoin, no caso, né? Também. Mas, tipo assim, o que eu tô dizendo é, para que aquele metal, hoje a gente considera o diamante valioso, o ouro valioso, porque dá trabalho pra gente conseguir. Sim. Não é uma coisa banal. A quantidade do ouro é algo completamente relativo. E é mais uma coisa que a gente briga contra, que é, a gente não tem como afirmar a quantidade de ouro que tem no mundo. Tu tem como ter uma estimativa, tranquilo, tu pode ter a IA, o software, o LiDAR lá, melhor que tem, que tu tem como estimar. Mas amanhã cai um asteroide de ouro aqui na Terra. E aí? Dobra a quantidade de ouro. Oferta e procura. Eu tenho muito mais ouro do que está no mercado. Então o preço do ouro cai. É muito relativo. Inclusive, acharam, teve um estudo recente, pode precisar, eu gosto de falar, que bom que tá aqui, porque eu não fico... É a primeira missão. Tem um estudo recente, bota assim, ouro no centro da Terra, estudo recente, porque teve um estudo que viu que a gente tem ouro no centro da Terra minando pelos vulcões. Hoje a gente não consegue explorar, mas caso a gente conseguisse, será uma quantidade de ouro suficiente para cobrir 50 centímetros de altura do planeta inteiro de ouro. Então é muito ouro. Aqui diz assim, ó, a resposta já do Gemini que minerou uma resposta. Vai. A maior parte do ouro do planeta, mais de 99%, está no núcleo metálico da Terra, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade, onde as temperaturas são superiores a 5.000 graus Celsius. No entanto, um estudo recente sugere que o ouro está a vazar para o manto e, eventualmente, para a superfície. Então, bora chegar nesse manto logo, né? Então, bora cavar até chegar nesse manto. Pois é, então, ou seja, a gente já consegue ver que... Pode falar. Tem uma matéria aqui do G1, aí ele fala assim, ouro está vazando, entre aspas, do centro da Terra, diz pesquisa. Aí ele mostra, de fato, tem aqui um vulcão e tal, e é justamente isso que você estava falando. Exato. Então, assim, hoje a gente já vê que o que a gente estimava ter de ouro já está mudando. E aí, por que o Bitcoin vem? Porque eu tenho, por código, a possibilidade de criar uma quantidade. Coisa que nada do que está na Terra hoje a gente criou. Então, a gente não tem como estimar a quantidade. Entendi. Tipo, o criador, né, seja lá quem foi, criou o que tem hoje. Um humano criou o Bitcoin. Então ele teve como estimar a quantidade, que foram os 21 milhões pré-programados. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma oferta limitada e a procura está aumentando muito, falei, 2013 teve lá Nicosia, tem El Salvador, tem os Estados Unidos, tem pessoas comprando Bitcoin, inclusive a maioria está na mão de pessoas individuais. A procura está aumentando, o valor segue aumentando. Por causa da escassez. Exatamente. E aí, a cada 4 anos, a gente está mais próximo do limite de 21 milhões. Então, ele vai ficando mais escasso. Aí tu vai falar, tá, são 21 milhões de bitcoins, 8 bi de pessoas.
não tem suficiente para todo mundo. É aí que tá. Uma das características de qualquer moeda é a divisibilidade. Ela tem que ser divisível, né? Então, sei lá, uma nota de R$ 50, tenho que ter como dividir em duas de 20 ou de 10 Sim. para fazer pagamentos menores. O Bitcoin também. Um Bitcoin ele é dividido em até 100 milhões de unidades menores, chamadas satoshis. Então, a intenção é que chegue nesses 21 milhões de Bitcoins que foram minerados, a gente vai começar a transacionar em satoshis. E aí é onde o satoshi vai começar a ganhar valor. Aí o que você Mas- está falando aí, você está falando mais a questão de descentralização por completo até do próprio Bitcoin, né? Tipo assim, eu consegui dar o Bitcoin, Exato. dar o Satoshi para várias pessoas, porque ninguém tem condição mais, nem quase nem todo Não, mundo tem é condição de exatamente comprar um Bitcoin completo. É exatamente Porque o isso. Bitcoin tá quanto hoje? 103, 104 mil dólares. Eu não tenho esse dinheiro na minha conta para pagar para o Bitcoin. Não, mas é aí que tá. A projeção é que isso passe muito. Então, tipo, é que a mineração vai acabar em 2140. A gente tá em 2025 que ele tá a 100 mil dólares. Você imagina, daqui a 100 anos. Sim. Então, à medida que ele vai ficando mais escasso. Então, a ideia é que a nobreza do mundo vai Tem ter Bitcoin. um Bitcoin. Traduzindo, comprem Entendeu? Bitcoin que ainda vai dar Exatamente, Deixa pro exatamente. seu tataraneto, Exatamente. deixa guardado aí. Literalmente, ninguém que comprou Bitcoin se arrependeu, porque ele agora alcançou máximas históricas. Então significa que todo mundo que comprou desde que ele começou... Vou esperar a ninguém dá próxima prejuízo. queda. Ainda não comprei, mas vou esperar a próxima Queda queda para comprar. e vou comprar. Esse é um ponto que eu gostaria de falar, inclusive deixar o corte já pronto, Prepara que o é, corte. o pessoal fica falando, não, eu vou esperar a próxima queda para comprar. Não é a melhor estratégia. Porque é o seguinte, a partir do momento que tu Tá vendo por que eu ainda não comprei? A partir do momento que tu compra o capital que tu tem, assim, de uma vez, tu tenta acertar topos e fundos. Isso não é certo. O foco do Bitcoin sempre vai ser o longo prazo. Sempre. Então, tu sempre vai focar em acumular Bitcoin. Eu sair do sistema fiduciário, eu sair do real, do dólar e tal, e acumular Bitcoin, como se fosse teu ouro digital, a tua reserva de valor. Aí, para isso, vamos supor, o cara quer colocar, um exemplo, R$ 500. Ao invés dele pôr R$ 500 de uma vez, ele vai dividir em 5 de 100. Ele vai comprar, sei lá, ao longo de um mês e meio, de 5 semanas, né? Um mês e pouco. Semana 1 ele compra R$ 100. Semana 2 ele compra 100, 3, 4 e 5. O Bitcoin variou de preço durante todo esse mês. Tu foi comprando a cada semana. Então tu vai fazendo uma média de preço. Entendeu? Boa. E aí, Raciocínio. no longo prazo, as carteiras que fazem, é o que chama, na verdade, a estratégia é DCA, que é Dollar Cost Average, né? O custo médio do dólar. Só que a gente chama de BCA, porque vai pro Bitcoin, não dólar. Mas enfim, essa estratégia é a que se mostra mais lucrativa no longo prazo. Porque tu não tá tentando acertar topo e fundo, não tá tentando vender no topo nem vender no fundo. Tu vai fazendo um preço médio legal ao longo do tempo. Mas no caso aí eu não preciso ser um day trader para conseguir comprar dessa forma. É só Não, analisar a queda do dia. Ou compra não, na muita queda. gente nem... É O porque cara, como ele o tá cara fazendo a estabelece uma meta. Ah, entendi. Então O cara estabelece uma então meta. não vai afetar Toda nada, terça-feira eu vou comprar. R$ 100. E aí vai. Porque aí nesse caso, um dia ele pode estar pegando no fundo, na próxima terça ele está pegando o topo. Então ele tem a média. Exato. Então ele vai estar faz sempre sentido, crescendo. Exatamente. Faz sentido. Por isso que eu disse, é uma excelente estratégia. De fato, não tinha. É a melhor estratégia que tem, é exatamente essa. Aí eu vou entrar justamente no outro tema. A gente veio muito por esse lado da criptomoeda, mas é o outro tema que foi até o que eu estava falando antes da gente começar, o blockchain. O que é, e esse negócio a gente já usa no nosso dia a dia e não sabe, ou não? É um negócio que Já. ainda vem e a gente vai usar, não vai servir para todo mundo? Como é que- Perfeito. O blockchain é muito engraçado justamente por conta disso, porque a gente não sabe quanto já está na nossa vida, né? Inclusive, o que mais acelerou a digitalização no geral foi a pandemia, né? Foi onde todo mundo teve que ficar em casa, reuniões online, ninguém queria mais pagar, receber dinheiro em espécie, então era tudo transferência e tal. E aí, o primeiro uso, eu acho, foi algo que foi estabelecido durante a pandemia, que teria que ser obrigatório e não poderia ser falsificado e nem apagado, que foi o registro de vacinação. Connect SUS é blockchain. Boa. O registro da vacinação é carimbado em blockchain. Aí, a partir daí, o governo
começou a criar vários outros usos para o blockchain. Então, a nossa identidade hoje, blockchain, inclusive se tu pegar na identidade nova, tem código hash lá atrás. Todos os documentos do cidadão, tipo certificado de reservista e tal, se tu abrir lá embaixo tem código hash. Legal. E a intenção é justamente integrar tudo isso, porque tu imagina, para o governo ele precisa dessa segurança, como eu estava mostrando para vocês em relação ao hash. Como é que eu vou garantir que alguém não está criando uma identidade falsa? Entendeu? Então ele precisa dessa imutabilidade e dessa rastreabilidade dos dados. Aí foi justamente a partir daí veio surgindo as plataformas tipo o Gov, que ele vai integrar todas essas outras opções, tipo documentos e tal. E hoje a gente consegue assinar de forma segura pelo Gov, pelo blockchain. Por quê? Então, o que veio o blockchain, né? Tinha um problema muito comum, e o exemplo que eu vou dar aqui, eu acredito que ele vai ser o mais simples possível para que todo mundo consiga visualizar, porque é algo cotidiano. Tinha um problema muito grande na internet, que era o gasto duplo. Então, o que era o gasto duplo de forma simples? Eu baixei um arquivo aqui, um PDF no meu celular, e aí eu quero enviar esse PDF para ti. Eu vou te enviar. Tu entende que ele não vai sair do meu celular e chegar no teu. Ele vai para ti, mas ele fica tanto aqui quanto aí. Ou seja, eu só ia enviar, mas eu acabei criando outro. Isso é o gasto duplo. Aí a gente tinha um problema, principalmente na parte financeira. Porque, claro, o banco, eu teria como transferir e tal, só que o registro está centralizado no banco. Então, o banco sabe dessas informações. Mas entre duas pessoas que não se conhecem, uma do outro lado do mundo, era impossível garantir essa segurança. E aí o blockchain veio para conseguir isso através da criptografia, para gerar o código único, o hash, onde ele vai checar se aquilo já existe ou não. Se ele tentar ser duplicado, todos os nós, eu vou explicar aí melhor, mas todos os nós vão rejeitar, porque não, esse aqui já existe. Então, basicamente, o blockchain ele faz parte de uma tecnologia de registro distribuído, onde ao invés de eu guardar o registro, guardar as informações só para mim, eu compartilho elas com o maior número de pessoas, que aqui, no caso a gente vai chamar de nós, possíveis, para que eles me ajudem a validar essas informações. Então, por exemplo, é como se eu tivesse uma caixa de papelada imensa. Ao invés de eu olhar papel por papel dessa caixa, eu vou primeiro tirar cópias dessa caixa e entregar para um bocado de gente. Para quê? Vários revisores. Vários revisores. Eu vou demorar, as pessoas vão demorar e tal. Mas no final, a nossa chance de erro vai ser bem menor. Porque nós vamos entrar em consenso. Tipo, algumas pessoas vão errar. Se é muito papel, um cara vai trocar um número, alguma coisa assim. Mas vamos supor que a gente distribua para 100 mil pessoas. A gente pode ter uma média aí que a maioria vai acertar. Então é justamente isso. E aí se um cara, por exemplo, se essas 100 mil pessoas, dessas 100 mil, sei lá, 70 mil fizeram um cálculo certo. E aí eu chego, ou as outras 30 mil chegam e falam, gente, o meu cálculo, no meio dessa porrada de papel aqui, esse número bem aqui é 9. 30 mil estão dizendo isso. 70 mil estão dizendo, não, é 1. A maioria concorda. É justamente por conta disso a segurança do blockchain. E aí o Bitcoin utiliza isso para financeiro. Entendeu? Entendi. Mas no caso que você está dividindo essa informação com todo mundo, não quer dizer que o meu dado está sendo dividido para todo mundo. Está só sendo validado para ter certeza que vai estar correto. Porque o que vai não é a tua informação, é o hash. Entendi. Entendeu? Aí como é que, hoje em dia, você pode utilizar hoje em dia o blockchain em questão de segurança dentro de empresas? Como é que é a utilização hoje em dia dentro de empresas privadas, por exemplo? Perfeito. Tem inúmeros casos. A gente tem, por exemplo, blockchain validando o certificado de diamantes. Relógios, Breitling, Rolex está utilizando também, já tem o código, justamente para eles terem esse controle. Tem lagosta sendo certificado em blockchain, porque tu precisa... Imagina, lagosta é uma coisa cara, e se o cara tá no restaurante caro, pagando por aquela lagosta, e ele, sei lá, tem uma intoxicação, e ele processa, o dono do restaurante vai ter que saber de onde e quando veio aquela lagosta.
tudo isso. E aí vai desde a hora que pegaram a lagosta. A gente tem, por exemplo, empresas de container, logística, toda a cadeia de suprimentos, registrando os containers, tudo em blockchain. Por exemplo, teve um ataque recente de uma facção, se eu não me engano, foi no Pecém, Porto Pecém, onde eles cortaram a internet. Tu imagina que lá tem vários navios e eu perco o acesso ao sistema. Então, tinha um navio que tinha comida, e aí aquela comida já estava lá 2 dias, ela dura 4, mas ela estava lá 2 dias e ia ser descarregada hoje. Daqui que os caras levantassem o sistema de novo, entendesse o que está ali, voltasse tudo, já passou 2 dias. E aí é justamente o ponto que tu tinha perguntado do que aconteceu aqui recente. Foi, que eu tinha guardado essa... A gente estava fazendo pré-podcast novamente, né? Mas eu guardei no meu bolso a pergunta. Essa figura. Agora solte ela, liberte ela. Tira essa pergunta da caixa. Fazer uma pergunta. Se empresas tipo a Drogasil estaria utilizando uma forma de segurança cibernética como blockchain, não vou falar que não acontecer, mas o que eles poderiam ter ajudado nessa coisa que aconteceu? Que eles pararam de faturar o quê? Milhões, não foi? Foi mais de 400 milhões. Muito dinheiro. Aí o que eles poderiam ter feito para ter mitigado ou melhorado essa parte? Na cibersegurança, tu tem, na verdade, em tudo, a gente tem um conceito que chama SPF. A Drogasil Globo, no caso, na verdade. Globo. É a Globo, falei errado. Perdão, Mas, Globo. enfim, eu não quero cantar pedra nem nada, só que, cara, isso levantou uma bandeira muito alta para todo mundo, entendeu? Tipo, foi o primeiro caso pesado que a gente teve no Nordeste de crime cibernético e levantou a bandeira para quem atacou. Tipo, cara, foi tão fácil assim, né? Mas então, sabem quem atacou a Drogaria Globo ou não? Não, foi o Gunra, um grupo de ransomware. Tipo aquele Anonymous. Exato. Entendi. Só que são vários tipos de ataque, né? Aí o ataque de ransomware ele consiste em ele paralisar as operações e ele exigir um resgate por isso. Tipo um sequestro, como se fosse, né? Sequestro de informações. Ele tem os dados e ele exige um resgate, que tu pague o ransom, que chama. Só que aí, putz, vai muito... Porque tu pagar não garante que o cara vai soltar. Ele pode simplesmente, não, pois agora eu dobro. E aí fica nessa, né? Enfim, então, pronto. Qual é a resposta a um incidente? Geralmente, o que é a resposta do time de cyber a um ransomware? A partir do momento que ele é detectado, ele vai começar a se espalhar em todos os computadores da rede. Paralisando todos, criptografando todos e aparecendo uma mensagem, tipo, se lascou, algo do tipo, entendeu? Os caras botam alguma coisa muito... É do computador até qualquer coisa que use internet. Ele vai conectado naquela rede, ele vai se espalhando, Então, o cara, a resposta do time é sair desligando tudo, porque ele vai impedir essa propagação. Beleza, só que eu saio desligando tudo e uma hora eu vou ter que voltar. Aí é a hora onde entra a segurança do blockchain. Porque não é que ele fosse, assim, necessariamente impedir o ataque. Mas é que o fato de o blockchain ser imutável, né? Ele tá lá imutável, auditável, rastreável, ele vai te permitir um backup muito mais confiável e muito mais rápido de todas as informações que tu tem, que foram publicadas lá. E aí, por conta disso, a Globo demorou muito tempo para voltar. Dias, tipo, mais de uma semana para voltar. E indo milhões. Indo milhões. Então, meio que a volta, a ressurreição do ataque, ela poderia ser muito mais rápido caso esse backup tivesse sido feito em blockchain. E o que acontece, geralmente, em ataques assim, são coisas muito bestas, tipo, é um phishing, o cara mandou um e-mail besta, e aí o cara clicou sem querer. Aí entrou no sistema e já era. Passou pra esse tipo de tecnologia, ela vai se tornar acessível, não só financeiramente falando, mas de facilidade para aplicar para pequenos negócios, ou não? É um negócio que ainda vai, por algum tempo, permanecer para empresas maiores? Não, na verdade, é o mais financeiramente acessível
possível, eu acredito. Assim, do ponto de vista do cidadão. Porque, por exemplo, existem muitos lugares onde o sistema bancário é péssimo e aí a solução é cripto. Porque cripto não é permissionado. Bitcoin, por exemplo, e vários outros blockchains não são permissionados. Ou seja, tu pode agora baixar um aplicativo no teu celular e criar uma conta e eu já posso te transferir dinheiro. Isso não acontece com nada. Tu tem que passar por um sistema, validar tuas informações e tal. Isso não existe em nenhum outro lugar, essa facilidade. Então a inclusão financeira trazida por cripto é absoluta. E você pode falar um pouco sobre isso? A pessoa em casa não precisa ter só o Bitcoin, né? Existem outras moedas. Você Exato. pode... Eu vou até complementar quando tu terminar. Pode terminar a pergunta, eu quero... Não, mas era isso. Eu queria que ele ficasse um pouco sobre as moedas em totais e quais existem. Pronto, e como que o cidadão que não tem tanto acesso a essa informação vai saber quais são as moedas confiáveis e as boas, vamos dizer assim, usar esse termo, para ele usar, para ele transacionar, para ele comprar, para fazer parte do dia a dia? Perfeito. Assim, sempre tem que dar esse disclaimer. Isso não é recomendação de investimento. Mas é o seguinte. Não me culpem se der. Tipo Jackass, não faça o que eu faço. Exato, não repliquem isso em casa. Mas é o seguinte, o Bitcoin foi como a gente falou aqui, ele veio, na verdade ele surgiu em 2008, começou em 2009, mas ele surgiu em 2008 em resposta à crise financeira do subprime lá nos Estados Unidos. Porque houve impressão desenfreada de dinheiro para tirar os Estados Unidos da crise, inflacionou, um bocado de gente se lascou e tal. Então, o criador, ou os criadores do Bitcoin, é legal falar isso também, porque ninguém sabe quem é. Eu já falei, ninguém sabe quem é o criador. Mas Satoshi Nakamoto, foi o pseudônimo que ele utilizou, ele criou justamente por isso. Inclusive, o Bitcoin tem um documento chamado White Paper, que é o documento com a proposta que o Satoshi queria ao criar o Bitcoin. E é justamente criar um ativo que fosse deflacionário, que não tivesse controle de ninguém, que fosse completamente P2P, né, um transacionando para o outro e tal. Então, o Bitcoin ele cumpre perfeitamente esses requisitos de reserva de valor. O pessoal fala, é muito volátil. O problema é que o Bitcoin ele é volátil porque ele tem a liquidez que nenhum outro ativo tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Israel atacando o Irã. Se isso fosse amanhã, sábado, tu sabe que as tuas ações que tu tem fora vão cair. Tu sabe que as ações de empresas de defesa vão subir, de bélico e tal, mas tu não pode fazer nada. Pode ligar para quem tu quiser que tu não vai conseguir vender tuas ações, tá parado. Pronto. Então a liquidez é imediata, por isso a reação é muito mais rápida. Aconteceu alguma coisa, claro que ele vai cair, porque o pessoal consegue liquidar aquela posição. Então, beleza, o Bitcoin ele cumpre o propósito dele como reserva de valor. Ele tem como ser transacionado para comprar uma água, algo do tipo, mas isso nunca vai ser o objetivo dele. Tem uma lei na economia que é a lei de Gresham. Tu não gasta, de forma alguma, a moeda forte. Por exemplo, se eu te der R$1.000 e o equivalente a R$1.000 em ouro, tu intuitivamente vai guardar esse ouro e vai gastar os R$1.000. Que você vê muita história também de gente que na época o Bitcoin valia pouco. Eu comprei uma pizza por 12 Bitcoins. Exato. Eu vi, muito história também. Inclusive eu tava lá em Fortaleza agora, a gente fez o evento lá, o primeiro Pizza Day, porque isso é um ponto bom, né? O pessoal não tem noção. O Laszlo, que foi o programador, ele pagou 10.000 Bitcoins em 2 pizzas. Então assim, Qual foi o ano disso? muito, 2010. Dia 22 de maio de 2010. Aí todo 22 de maio... Queimado cérebro. Não, ele deu entrevista depois, tipo, ele tá vivo aí até hoje, né? E ele disse que, tipo... Não tinha como ser diferente na época. E tu imagina que, assim, se ele pagou 10.000, ele tinha um bocado. Verdade. Então... então ele não tá preocupado com o 10 que foram embora. Na época foi, acho que se eu não me engano, $42. Uma coisa assim. Tava centavos o Bitcoin, né? Então, beleza. Pronto, é justamente por isso. Olha o que a gente tá debatendo. Dia 22 de maio de 2010, um cara pagou 10.000 Bitcoins em uma pizza, que na época era equivalente a $42. 15 anos depois, um único Bitcoin é $100.000. Tu entende que ao longo do tempo
isso se valoriza. Com certeza. Pronto. Por isso que tu não gasta a moeda forte. Aí agora vamos para as moedas. Várias outras moedas, hoje a gente tem dezenas de milhares, elas foram criadas para tentar corrigir ou melhorar algo do Bitcoin. Porque o Bitcoin não é perfeito em vários sentidos. Ele é o melhor que a gente tem hoje para o propósito dele. Mas, por exemplo, um bloco do Bitcoin é minerado a cada 10 minutos. Isso pode ser considerado, para alguns, como lento, né? Já tem outras soluções, tipo o Lightning e tal, que, enfim, não vai ficar técnico se eu entrar, mas que resolve esse problema. Só que a gente tinha o problema, entre aspas, onde pessoas consideravam 10 minutos ser muito tempo. E aí criaram o Ethereum. O Ethereum, ele é mais rápido, um bloco no Ethereum a cada 15 segundos ele é minerado, e ele te permite programar algo. Então o Ethereum, ele é a segunda maior criptomoeda hoje, ele permitiu a criação de contratos inteligentes, coisa que não era possível até então com o Bitcoin. A partir daí já foi uma nova usabilidade para o Ethereum, para uma nova criptomoeda, porque ela te permitia construir aplicações em cima completamente descentralizadas. Entendi. Então hoje a gente tem a área das finanças descentralizadas. O universo cripto, tudo que tu consegue fazer hoje no mundo real, pegar empréstimo, emprestar dinheiro, fazer trade, qualquer coisa, existe 100% descentralizado. Sem ninguém controlar. Para fazer trade, eles só cobram um pequeno porcentagem. Vai cobrar taxa para manter aquilo operante. Claro, que é mas, normal. exato, mas não tem... Regularização que ele fala não é tipo assim, não tem uma pessoa olhando o que eu tô fazendo Isso, e para saber, não, o João Paulo transferiu um valor pro Vitor. A ideia do criptomoeda é justamente isso, não ter essa pessoa medigando e vendo o que eu tô fazendo. Exato. E eu vi até eu vi isso no Instagram, um post, que ele é tão óbvio, mas que a gente não presta atenção, que é o que eu acho que pode mudar, inclusive, com as criptomoedas. O exemplo era, se você tem uma nota de 100 reais e você vai na barbearia e custa 100 reais o corte, você dá 100 reais pro barbeiro. Ele sai dali, ele vai no supermercado, ele compra 100 reais em alimento, ele vai dar 100 reais para a mulher do caixa. O dono do supermercado vai ajeitar o carro, deu 100 reais, 100 reais ele continua circulando. Quando você usa o cartão de crédito, o nosso dinheiro digital mais popular atualmente, você paga 100 reais pro barbeiro, ele recebe 98. Ele Exato. sai dali, ele vai no supermercado, 98 dele se transformou em 94. E o dinheiro, em pouco tempo, ele se torna da instituição financeira e Exato. não da sociedade. E o mais Com legal, a criptomoeda, isso pode ter um novo cenário. Exatamente. E tu imagina que ele vai se tornando da instituição financeira sem que um deixe de pagar o outro. Ou seja, eu continuo transferindo, mas eu vou o gasto duplo. Eu vou gastando dinheiro, eu vou Sim. criando mais dinheiro à medida que eu gasto. Isso por si só, quando a gente para pensar, não tem sentido, entendeu? Tipo, tu tá gastando, mas tu tá criando mais à medida que tu gasta. Isso vai ser inflacionado. eu acho que também o Bitcoin, né? Eu conheci, vou contar um pouquinho de como eu conheci o Bitcoin e aonde eu comecei a entender e botar um pouquinho de dinheiro. Foi em 2016, eu assisti um filme sobre o Silk Road. Conhece o Silk Road? Você conhece? Inclusive, o Trump soltou o... Ninguém sabe quem é o dono, né? Só que... Não, ele tava preso, Sim. o Silk Road, é o Ross Ulbricht. Ele tava preso, prisão perpétua. E aí o Trump, ano passado, antes dele ser eleito, passou lá numa conferência em Nashville E soltou ele. e falou que ia soltar. O Silk Road, pra quem tá em casa, é aquele velho Deep Web que você conhece em casa, que você podia comprar qualquer coisa online sem ser rastreado. Ah, João Paulo, mas como fazia isso? Justamente com essa ideia de não ter um controle de quem tá pagando, quem tá recebendo. Aí foi quando eu conheci, em 2016, o Bitcoin tava $622, eu acho, né? Sonho. E foi como eu conheci, como eu comecei a rodar esse mundo, né? Aí eu queria que você explicasse um pouco também de como é que funciona, como eu posso tirar esse pensamento negativo de gente que tem em casa, que o Bitcoin foi criado para fazer coisas negativas, vamos falar assim, porque eu acho que tem muita gente que pensa desta forma ainda, né? A maior economia do mundo criou sua reserva em Bitcoin. Acho que não tenho nem como falar além disso. Os Estados Unidos tem a reserva, inclusive foi da apreensão do Silk Road e de outras apreensões de 210 mil bitcoins, com um plano de começar a comprar ativamente mais de 1 milhão de bitcoins. Inclusive, foi uma das maiores altas históricas do Bitcoin foi na posse do Trump, né? Faz que ele Aí depois, justamente porque ele se mostrou muito pró-cripto. Sim.
Na verdade, o Trump é... Vamos lá. A gente está entrando... Vai entrar em um assunto polêmico. Mas a gente está entrando em uma bifurcação digital. Onde, por um lado, eu vou ter uma CBDC. CBDC é uma abreviação para Central Bank Digital Currency. Então, são moedas digitais dos bancos centrais. E aí, os bancos centrais, tipo, vai de cada país, né? Isso é pré-estabelecido pelo Fórum Econômico Mundial. Não porque necessariamente vai ser uma coisa péssima. Mas, assim, precisam melhorar o sistema atual de transação financeira. Não só dentro do país, mas o SWIFT entre os países. Essas transações precisam ser mais rápidas. Existe dinheiro, tipo, se a gente pesquisar caso, pode pesquisar aí, casos, bota bilionários de transferências do SWIFT errada, ou algo do tipo assim, criminosos usando o SWIFT, uma coisa assim. Vários países se utilizam do sistema, transferem trilhões de dólares, completamente, assim, dizem que tem uma supervisão, mas eles acabam não tendo como fazer essa supervisão direito. E aí vem as CBDCs, em tese, cavalo de Troia, para melhorar isso. Só que o problema é que uma CBDC, assim, quando a gente tem hoje, por exemplo, a moeda 100% digital, né, por exemplo, do banco, eu consigo te transferir tranquilo. Ela não vai olhar nenhum outro pré-requisito além de eu tenho ela, por exemplo, eu vou te transferir R$10. Qual é o pensamento que a moeda vai fazer? Ele tem R$10 na conta? Tem. Se tem, a lógica do computador, né? Se ele tem R$10, eu posso transferir 10, então transfere. A partir do momento que a gente implementa um CBDC, a gente traz uma programabilidade para o dinheiro. Então, ele vai obedecer, ou ele vai pelo menos analisar muito mais fatores antes que a transação seja efetuada. No caso, não estou dizendo que vá ser assim, longe disso. Só quero dar um exemplo, Sim. tá? Existe na China um projeto já de CBDC, que eu não lembro quais são as cidades, mas existem algumas cidades que já tem. Então, qual é a intenção? É melhorar praticamente tudo, todo o sistema de pagamentos, né? Então, o cara, ele vai estar atravessando a rua. Tem a faixa de pedestre. Se ele atravessar fora da faixa de pedestre, isso não é Black Mirror nem nada, não, sabe? Se ele atravessar fora da faixa de pedestre, o reconhecimento facial pega ele. Esse aqui é o João Paulo. O João Paulo aí já manda a multa porque tu ultrapassou fora da faixa de pedestre e isso é errado. Certo. Então, tudo isso é o sistema analisando, né? Ultrapassou fora da faixa de pedestre? Sim. Quem é? João Paulo. Onde é que João Paulo tem conta? Aqui. Quanto é a multa? Tanto. João Paulo tem na carteira? Tem. Tira. Antes de tu chegar do outro lado da rua, a multa já foi descontada. Eu podia estar comprando um pãozinho com R$15 no meu bolso, eu já ia perder os exatamente. R$15 no pão. Exatamente. Então, tipo, eu não tô dizendo que vai acontecer, só que traz programabilidade pro dinheiro. E isso é algo que meio que não briga com a questão da liberdade, porque em tese o dinheiro é teu. Sim, Tu claro. pode fazer o que tu quiser. Por exemplo, a gente tem o que hoje é crime, tu só negar imposto. Só que é uma opção entre milhões de aspas, que eu tô dizendo. Precisa que tu deliberadamente pague. A opção não necessariamente quer dizer que é legal moralmente ético. Exatamente. É uma opção. Exatamente. O que eu tô dizendo é que necessita que tu vá lá e pague. É impossível alguém ir lá e tirar de ti, sabe? Então, o dinheiro, em tese, ele é livre. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Se tá errado ou não, aí é outros 500. Mas eu tenho a possibilidade de fazer. Sim. E aí, é justamente o que briga cripto. Então, a bifurcação que eu falei que a gente está entrando é justamente essa. Entre o caminho onde a gente vai ter uma moeda digital 100% programável até, e a gente tem o lado da cripto, da liberdade. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é justamente isso. O Trump falou que ele nunca deixaria a criação de uma CBDC nos Estados Unidos. E aí, por conta disso, falou que ia aumentar a reserva em Bitcoin, falou que ia soltar o Ross, falou que ia tirar lá a CVM americana, que é a SEC,
tinha o Gary Gensler, que era o presidente da época na SEC, já saiu, e ele perseguia muito qualquer empresa de cripto, investidores de cripto, tudo. O Trump falou, não, ele vai sair. Tipo, não tem sentido continuar essa perseguição. Eu lembro que falava que o Biden era a pessoa contra o cripto e o Trump ia exatamente, ser o próprio cripto. E assim ele se mostrou e assim está seguindo, pelo menos. Então é basicamente isso. O que a gente está vendo é essa bifurcação onde a gente tem o lado da programabilidade fechada do dinheiro, porque é centralizado, e o lado descentralizado, que seria o das É criptos. porque não tem muito como comparar também China com os Estados Unidos, porque a gente está falando de um país que é completamente controlador. Isso. O que você faz, para onde você vai. E deixo o disclaimer aqui. O que eu quis falar foi em relação ao uso da tecnologia. Sim, Não estou sim, falando sim. nada de... Mas uma forma de usar a tecnologia, apenas. A gente está chegando mais próximo já do nosso fim aqui, mas tem um ponto que eu queria que a gente ainda tratasse, que é justamente a sua visão a respeito do mercado cripto. Você enxerga ele mais como benéfico ou maléfico para a sociedade como um todo? Vamos botar os dois lados, Estado, sociedade, civil, enfim. Juntando todos os prós e contras para os dois lados, você considera mais benéfico ou maléfico? Benéfico. 100%. Porque eu acredito que, assim, maléfico eu consideraria o tigrinho ou algo do tipo. Cripto, claro, te permite apostar nas meme coins e perder dinheiro. Mas não é a intenção do mercado isso. A intenção do mercado é te dar liberdade, um direito que é para ser garantido, teu, direito à liberdade. E assim, hoje a gente tem o direito à liberdade, mas ele pode ser rapidamente cerceado. Tipo, vamos lá, tu tem R$1 milhão no banco. Tenta sacar agora, tu não consegue. Tá, mas tá ali na minha conta. Não tá na tua conta. E o banco pode ter pegado desse 500 mil desse. Não, Ele pega. Ali tá na tua conta, o númerozinho aparecendo. Mas se tu pedir pra sacar agora, ele vai ter que pegar de outras contas. Não, me dê 2 dias, que aí ele vai juntar o dinheiro e te entregar. Isso Provisionamento de um saque. O banco quebrou. Eu tinha R$1 milhão lá dentro. Eu não lembro quanto mas tem direito a 100, 200 mil só, se o banco quebrar. Como assim? Mas eu tinha R$1 milhão ali dentro. Ou seja, o dinheiro não é teu. Acabou. E aí, putz, com dinheiro vem a liberdade. Na Ucrânia, a primeira coisa que fizeram quando começou a guerra foi travar o dinheiro, porque o país vai precisar do dinheiro. O pessoal, gente, na comunidade cripto, tanto de relato que tinha de gente que conseguiu, de gente que falou que só tava conseguindo comer, porque tinha cripto que saiu da Ucrânia sem nada. Tipo, o cara tava com o cartão dele, mas a conta do banco dele foi congelada. Ele só tinha cripto e consegue pagar. Uma das coisas que eu esqueci de falar em relação às moedas e tal, na parte de cripto a gente tem stablecoins, que são moedas pareadas em moedas fiduciárias. Tem dólar em cripto, entendeu? Então, O USDT, né? para tu transacionar é igual tu transacionando em dólar. Então, literalmente, eu acredito que só é benéfico, até porque é uma forma que a gente tem de garantir a liberdade em um mundo 100% digital, à medida que a gente está avançando para um mundo 100% digital e aberto, tipo, a gente não tem noção do quanto a gente está exposto no mundo digital, e cripto é a melhor forma de garantir isso, tanto a tua liberdade, quanto a tua preservação de dados, digamos assim, porque tu não tem teu nome na conta de cripto, né? E, acredito que sim, só benéfico. Cara, é assunto pra como todos esse assunto para 3 anos, né, pra gente ficar aqui. Aí fazer só uma pergunta também, vou fazer 3 perguntas, as 2 finais e essa aqui. Cara, eu sou o João Paulo, eu que tenho 27 anos, eu tenho vontade de começar a investir em criptomoedas. Qual o primeiro caminho que eu tenho que seguir para começar a entender e saber aonde fazer, como é que eu faço minha carteira? Você tem um passo a passo que você pode passar para alguém em casa que tenha vontade de participar desse ecossistema? Eu vou me vender, mas é só porque eu confio no que eu tô falando, né? Tem um curso, o Futuro do Dinheiro, que eu fiz, e tipo, agora aumentou o curso. Se não me engano, tá R$90. Mas antes era 16. E tipo, por que eu tô falando valores? Porque era R$16 e o pessoal não comprava. Quanto aí Bitcoin? Pois é, 0. Tem um gráfico, inclusive, dos iPhones em Bitcoin, é bizarro. Aí, tipo, o que era 1000 e poucos bitcoins, agora 0.000. Aí, enfim, então eu indico o Futuro do Dinheiro. Mas, sendo bem sincero, cara, hoje a gente tem ChatGPT que tu pode pesquisar aí de graça, não precisa nem criar conta nem nada.
começa questionando, tipo, por que que eu devo investir em Bitcoin? E aí, a partir daí, tu vai perguntando e ele vai entendendo. Agora, se atentem muito a ideia do Bitcoin é tu ter o teu próprio dinheiro, como eu falei. Se alguma pessoa tá chegando, te oferecendo, investe aqui comigo que eu te garanto tantos por cento no mês, esquece. Esquece. Não é desse jeito, não é por aí. É onde a maioria dos golpes acontecem. Então, o primeiro passo de tudo é estudar. Não adianta tu colocar o teu dinheiro sem saber onde é que tá colocando. O primeiro passo é estudar. Pesquisa o white paper do Bitcoin, lê a proposta, vê se faz sentido para ti. E aí, a partir daí, começa os investimentos. E como eu falei desde o começo, uma coisa vai levando a outra, sabe? Então, tipo, basicamente tu entra na toca do coelho, não tem... Não tem volta. Não tem nem que se preocupar. Aí a segunda pergunta. Se você pudesse falar com o João Sena de 10 anos atrás, 5 anos atrás, o que você falaria para ele? Qual o caminho que você daria para ele seguir? Cara, eu só Compra isso, Bitcoin. só isso. Era Compra só Bitcoin. Era só isso que eu falava, era só isso, só, único e exclusivamente isso. Eu só precisaria dizer isso. Só precisaria de Volta, 10 segundos pra compra ele. Bitcoin, só era um, Não pergunta muito, só compra. nada, não ia falar absolutamente nada. Compra Bitcoin, pronto. Larga os estudos, como Bitcoin. Ah, mas eu não que sei o que dá é isso. certo. Não, Procura e compra. Não precisaria. Rapaz, tu tem 3 horas, fala, não preciso das 3 horas. Eu vou dizer, chegar e dizer, compra o Bitcoin, pronto, meu tempo. Eu vou guardar essa pra próxima vez eu perguntar pra alguém isso. Aí falar, ó, não pode comprar Bitcoin atrás. Não vale. Tava aqui já. Mas era. Compra Bitcoin. E se você pudesse recomendar um livro, quem tá em casa, pra ler sobre esse assunto, qual você recomendaria? Pronto, perfeito. Tem um livro muito bom do Christian Aranha, que é PhD, Bitcoin, Blockchain, Muito Dinheiro. E existem outros livros do autor que, inclusive, foi o meu professor no mestrado, né, de Nicosia, em blockchain, que é o Andreas Antonopoulos. Todos os livros dele, mas principalmente do Novo Dinheiro da Internet, eu esqueci o nome do título perfeito do livro, mas colocar Andreas Antonopoulos vai aparecer. Ele foi um dos caras que, tem vídeo dele falando ele dando palestra para 3 pessoas em uma sala gigante. E o pessoal na época nem ligava, mas ele é um dos caras mais feras mundialmente que tem. Show. Então seria do Andreas Antonopoulos e do Christian Aranha. Christian Aranha é muito bom. O Bitcoin Blockchain Muito Dinheiro, muito bom. Com certeza. Eu acho que É isso. finalizando aí, Finalizar com uma dor no coração. de não ter comprado há 10 anos atrás, mas Mas ainda há tempo. A gente tem até 2140. eu aí. queria ter muito ter culpado naquela época, cara. Mas tu imagina. Continua comprando pra tu não falar isso daqui a 10 anos de novo. Eu queria ter muito dizer, comprado. Eu imagina vou que comprar. daqui a 10 anos vão estar pensando do mesmo jeito, entendeu? Verdade. É. É um Pois belo é. pensamento. Exato. Porque a tendência é essa. Pois é isso. Sena, cara, muito obrigado, cara, Eu de que verdade. agradeço, irmão. Uma verdadeira Valeu. aula, de verdade. A gente nem falou muito desse episódio. Não, né? eu fiquei com você, ó. Eu tava até com a mãozinha aqui pensando. Agora a gente tem que pegar o costume de trazer o caderno, porque, cara, são verdadeiras aulas. Mas, Mas quem assistir aí, fica o convite, gente. Vão lá no direct, mandem mensagem. É um Qual é assunto teu que, arroba assim, no Instagram? _jp.cena. E assim, eu só tenho que também dar um disclaimer. Se você perguntar, esteja pronto para ouvir, porque o que a gente quer é justamente falar, entendeu? Então, aí a conversa vai... Mas oportunidade para você falar que não vai faltar. E com certeza você vai voltar aqui Pronto, pra gente conversar perfeito. sobre mais assuntos várias vezes, perfeito. várias vezes. nesse mundo. Perfeito. Pois, obrigado novamente, meu amigo. Isso, eu que agradeço. Vitão, Mais uma vez, João. obrigado, cara. Por aqui. Agradeço por estar. Muito bom, papo, sempre com você também. Agradecer você acreditar no nosso projeto também. Claro. Estamos no início, mas vai vir muita coisa nova pra frente aí pra gente aprender e Eu, ir juntos. eu gostaria de dizer uma coisa que, tipo assim, eu sempre falo nas palestras, né? E eu queria que ficasse a mensagem e vocês vão entender essa mensagem, porque esse ali é o projeto, que é o seguinte: o mundo hoje ele só foi possível porque houve descentralização. Então, tipo assim, o cara, sei lá, aprendeu a fazer fogo. Ele não guardou o conhecimento e passou adiante, né? E aí é justamente isso que eu estou fazendo e que vocês estão fazendo. O fato de ter isso aqui, essa conversa, não só comigo, mas com várias outras pessoas que sentam aqui nessa cadeira, vocês estão descentralizando o conhecimento. E é justamente isso que enriquece o pessoal. Por isso o caminho sempre vai ser a descentralização. Somos bitcoins da É comunicação. É exatamente. Aí. Perfeito. Um corte. É Vou exatamente guardar esse, o isso. bitcoin da comunicação. É isso. Pessoal, agradeço por ter assistido. Galera do Switch, muito obrigado. E é isso. É isso, obrigado. Valeu. pessoal. Valeu, galera. Até a Abraço. próxima.